Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora André Santos de Língua Portuguesa e a tia André está com muita saudade de todos vocês, tá bom, meus lindos? Bom, conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje a nossa aula vai falar sobre a crase. Exatamente. Estamos iniciando agora o livro 3. Vamos lá? Capítulo 11. Vamos falar sobre crase, lá na seção Linguagem e Texto. E aqui eu trouxe a definição. O que é crase? Crase é a junção da preposição a mais o artigo definido a, ou também o artigo definido as. Pode ser o artigo definido a no singular ou o artigo definido as no plural, ok? Bom, também pode ser a junção da preposição a, né, com as iniciais de alguns pronomes demonstrativos, que são eles: aquela ou aquelas, aquele ou aqueles e aquilo também, ok? Também pode ser a junção da preposição a, ok? Com o pronome, tá? Com o pronome relativo, a qual ou as quais. Bem, graficamente, a fusão das vogais a é representada por um acento grave. Esse é o nome da crase, tá, pessoal? Acento grave, assinalado no sentido contrário ao acento agudo. Percebam só como é o acento grave, ou seja, a crase é representado por um acento grave que é posicionado no sentido contrário ao acento agudo. Ok, pessoal? Então eu trouxe aqui preposição a mais artigo definido a é igual a vogal a com acento, né, grave, ou seja, crase, ok? Vamos agora às regrinhas. Exatamente, pessoal. Quando nós estudamos crase, né, nós temos que entender que existem algumas regras que nós deveremos seguir, ok? Bom, há 3 situações envolvendo a crase, né, o estudo da crase. A primeira situação nos diz, né, em que a crase não poderá ser utilizada. Então, nós vamos estudar algumas regrinhas, né, em que a crase não poderá ser utilizada, tá? Não poderemos utilizar a crase. A segunda situação, né, nos diz, né, vai nos mostrar em que o uso da crase é obrigatório, tá? Nós deveremos utilizar a crase. E a terceira situação, né, envolve o uso facultativo da crase. Como assim uso facultativo? Você usa a crase se quiser, se preferir. Se não quiser, não usa. Então, facultativo, ok? Vamos começar com a primeira situação, em que não ocorre crase. Então, nós temos aqui algumas regrinhas. A primeira regra nos diz que não se usa a crase antes de substantivos masculinos. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Gosto de andar a pé. Perceberam que a minha vogal a está antes de um substantivo masculino, que no caso é a palavra pé? Sendo assim, não se usa a crase, ok? Segundo exemplo, escreva a lápis. Assim podemos apagar o que for preciso. Perceberam agora que a minha vogal a está antes de uma palavra que é um substantivo masculino, a palavra lápis. Então, lápis, por ser um substantivo masculino, a minha vogal a também não vai receber crase. Ok, pessoal? Não se usa crase. Foi? Isso é regra. Nós deveremos segui-las. As regras deverão ser seguidas. Ok? Segundo caso, ou seja, segunda regra. Antes de verbos também não vai ocorrer crase. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. Então, nós temos aqui a vogal a, ok? Vogal a antes de um verbo. Que verbo é esse? O verbo falar. Então, todas as vezes, né, que nós encontrarmos a vogal a antes do verbo, né, antes de qualquer verbo, não poderemos utilizar a crase, ok? Não poderemos, ok, pessoal? Terceira regra, antes da maior parte dos pronomes, né? Quando eu falo a maior parte dos pronomes, bom, quais seriam os pronomes? São eles, os pronomes indefinidos, os pronomes pessoais,
tanto no caso reto quanto no caso oblíquo, os pronomes de tratamentos, os pronomes demonstrativos, este, esta, isto, e também os pronomes relativos, que não aceitam artigos. Vamos ver aqui alguns exemplos? Bom, desejamos a todos um bom fim de semana. Perceberam que a minha vogal A está antes de um pronome indefinido? Pronome todos, né? Todos é um pronome indefinido. Sendo assim, a vogal A não recebe o acento grave de crase, ok? Segundo exemplo, refiro-me a quem nunca esteve presente nas reuniões. Então, eu tenho aqui a minha vogal A antes também de um pronome relativo quem. Sendo assim, a vogal A não recebe acento grave de crase. Ok, pessoal? Outro exemplo. Dei todos os meus carrinhos a ele. Perceberam que a minha vogal A está antes do pronome pessoal ele. Sendo assim, a regra é clara. Não poderemos utilizar a crase. Ok? Vamos agora para outra regrinha. Em expressões com palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas, também não poderemos utilizar a crase. Ok? Olha o exemplo aqui. Estamos estudando as expressões mais usadas pelos falantes no dia a dia. Então, perceberam a expressão com a palavra repetida? Dia a dia. Eu tenho aqui, né, a minha vogal A bem no meio. Sendo assim, não ocorre crase. Justamente pelo fato, né, de nós encontrarmos uma expressão com palavras repetidas. Observem o segundo exemplo. Por favor, permaneçam lado a lado. Eu tenho aqui uma expressão também com palavras repetidas. Sendo assim, não se usa crase. Essa vogal A fica sem o acento grave, tá? Fica sem crase, ok? Quinta regrinha, antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a. Então, percebam só esse exemplo. Este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas. Perceberam que a minha vogal A, né, está antes de uma palavra feminina no plural. Então, a regra é clara, não pode ocorrer crase. Ok, pessoal? Há pessoas que estão desempregadas. Professora, mas se essa vogal A estivesse no plural, aí poderia utilizar a crase, tá bom? Se fosse assim, vamos ver aqui um exemplo. Este artigo se refere às pessoas que estão desempregadas. Aí sim, né? Então, se houver, né, a contração do artigo, né, que esteja no plural com a preposição a, vai resultar, né, no uso da as, né? Vai resultar em as. Aí sim, se aparecer no plural as, aí vocês podem utilizar a crase, ok? Mas se no caso, né, o primeiro exemplo que eu dei aqui, este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas, se essa vogal a estiver no singular, aí não tem crase, ok, pessoal? Sexta regrinha. Antes de um numeral, então já sabe que se encontrar um numeral na frase, né, se a vogal vier antes do, né, aparecer antes desse numeral, não tem crase, ok? Ah, mas se for uma determinada hora, aí sim, se a vogal A, né, aparecer antes, né, estiver posicionada antes de uma determinada hora, aí sim ocorre crase, que nós vamos ver na segunda situação. Não é agora não, tá? Então vamos lá? Antes de um numeral qualquer, já sabe que não vai usar crase, ok, pessoal? Então, eu trouxe um exemplo. O número de concorrentes chegou a 527. Então, 527 é um numeral. Perceberam que a minha vogal A está antes desse numeral? Sendo assim, a vogal A não recebe o acento grave de crase, ok? Outro exemplo, o hotel fica a 2 quilômetros daqui. Perceberam que a minha vogal A está antes do numeral 2? Sendo assim, não pode usar crase. Ah, professora, mas tem uma determinada hora. Antes de hora se usa crase, mas aqui não é o caso. Aqui é um numeral qualquer. Sendo assim, não usa crase. Ok, pessoal? Vamos agora para a sétima regrinha. Antes das palavras casa, né, que possuem um sentido de lar, né, um sentido de lar,
e terra, no sentido de oposto, né? O sentido oposto a bordo, quando não estiverem determinadas. Vamos ver aqui esses dois exemplos. Vou a casa no próximo fim de semana. Vou à casa. Eu não especifiquei de quem é a casa. Não está especificada. Eu não disse se é na casa, né, de ciclano ou se é na casa de Beltrano. Eu não especifiquei de quem é a casa. E aqui, no caso, a casa tem o sentido de lar. Sendo assim, não ocorre crase, ok? A mesma coisa a palavra terra, né? Também não está determinada. E a palavra terra aqui tem o sentido oposto, né? Melhor dizendo, oposto a bordo. Então vamos ver aqui. Ao chegar à terra, o marinheiro foi até o local marcado. Então perceberam que terra aqui possui esse sentido oposto mesmo de bordo, né? E não está determinada. Eu não disse aonde, eu não disse onde essa terra fica. Sendo assim, ao chegar à terra, essa vogal A, que está antes da palavra terra, também não recebe acento grave. Não tem crase, ok? Bom, oitava regra diz que antes de nomes de localidades, não havendo contração com as preposições de e em, permanecendo de e em, não haverá contração com a preposição a, permanecendo a sem crase. Então, pessoal, vamos lá? Todas as vezes, né, que vocês encontrarem a vogal A, né, preste atenção, antes de um determinado lugar, pode ser um estado, pode ser um país, pode ser um município, pode ser um bairro, um lugar, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Quando eu digo assim, vou a Brasília no próximo mês. Quando vocês conseguem, preste atenção, hein? Se vocês conseguirem substituir essa vogal A pela preposição da, crase terá. Caso não consigam fazer essa substituição, vamos supor que vocês tentem fazer essa substituição e aí, na hora dessa substituição, aparecer a preposição de. Aí, crase não vai ter. Preste atenção agora. Vou a Brasília no próximo mês. Vamos substituir a frase, né, pela frase de cima. Vim de Brasília. Então, vou a Brasília, vim de Brasília. Perceberam que na substituição da vogal A, eu só consegui encaixar a preposição de. Então, quando isso acontecer, crase não vai ter. Vou dar outro exemplo. Vou a Fortaleza. Vim de Fortaleza. Mais uma vez, eu tentei substituir a vogal A, né, pela preposição da e não teve como. Né? O que encaixou foi a preposição de. Todas as vezes que isso ocorrer, crase não vai ter. Outro exemplo. Vou a Curitiba. Só isso. Sem especificar da onde, tá? Vou a Curitiba. Vim de Curitiba. Então, eu troquei a vogal A pela preposição de. Então, crase não vai ter. Vou a Sergipe. Voltei de Sergipe. Vim de Sergipe. Então, eu troquei a vogal A pela preposição de. Crase não vai ter, ok? Mas, professora, e se caso na hora da substituição, né, encaixasse a preposição da? Aí vocês vão ver na segunda situação. Aí vai ter crase. Aí, com certeza, vocês vão utilizar crase. Um exemplo. Vou à Alemanha no próximo mês. Então, vim da Alemanha. Olha aí, ó. Voltei da Alemanha. Então, quando eu consigo substituir a minha vogal A pela preposição da, crase terá, ok? Mas, quando eu não consigo substituir, né? Se eu consigo substituir apenas a minha vogal A pela preposição de, crase não vai ter, ok? Só gravar essa regrinha, ok, pessoal? Aí eu coloquei uma observação. Se, olha aí a condição, ó, se houver adjunto adnominal, ó, se houver adjunto adnominal que determine a cidade, aí sim ocorre a crase. Trouxe aqui um exemplo. Regressei a Curitiba de minha infância. Olha o adjunto adnominal aí, ó, de minha infância. Estou determinando, ó, de minha infância. Curitiba está sendo determinada
pela expressão de minha infância. Então, sendo assim, essa vogal A recebe crase, porque eu estou determinando, tá, pessoal? Utilizando aqui a expressão de minha infância, que serve como adjunta nominal, tá? Ao nome Curitiba, ok? Vamos agora para a segunda situação. A segunda situação nos diz que nós devemos utilizar a crase, tá? Ocorre crase, nós temos que utilizar a crase. Vamos ver algumas regrinhas? Primeira regra, antes de palavras femininas. Epa, tem palavra feminina? Então tem crase. Exemplo, aquele aluno nunca está atento à aula. Perceberam agora que a minha vogal A está antes de uma palavra feminina, que é a palavra aula. Sendo assim, nós vamos utilizar o acento grave. Vamos utilizar a crase, ok? Segundo exemplo, as testemunhas assistiram a cena impávidas e serenas. Então, vocês perceberam que a minha vogal A está antes da palavra feminina cena. Sendo assim, vamos utilizar a crase, ok? Segunda regra. Em diversas expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Vamos ver aqui? Exemplo. Ligo-te hoje à noite. Perceberam a expressão à noite? Olha aí, ó. Expressão adverbial, olha, à noite. Então, eu tenho aqui a minha vogal, né? Minha vogal A, antes, né? De uma expressão adverbial, que é a palavra noite. Sendo assim, usa-se crase, ok? Segundo exemplo, ele está completamente à parte do grupo. Epa, à parte do grupo. Então, aqui eu já tenho uma locução prepositiva, parte do grupo. Então, essa vogal A, por estar antes dessa locução prepositiva, recebe crase, ok? Terceiro exemplo, a funcionária apenas conseguiu a promoção à custa de muito esforço. Então, aqui eu tenho uma locução conjuntiva à custa de muito esforço. Então, aqui a custa, perceberam que a minha vogal A está antes dessa locução? Sendo assim, recebe crase. Ok, pessoal? Terceira regra. Né? Aqui eu deixei claro uma coisa para vocês. Pode ocorrer crase antes de um substantivo masculino, desde que haja uma palavra feminina que fique subentendida, como é o caso das locuções a moda de e a maneira de. Percebam só. Observe esses dois exemplos. Decisões a Pedro Neves. Eu sei que a palavra Pedro é uma palavra masculina, é um nome masculino. Só que fica subentendido o quê? Que as decisões foram tomadas à maneira de Pedro Neves. Então, essa palavra, né, feminina, essa locução feminina, à maneira, ela fica subentendida. Então, quando fica subentendida, aí a vogal, no caso aqui, a vogal A, recebe crase, ok? Independente de depois, né, aparecer um nome próprio masculino, não tem problema, ok? Outro exemplo, estilo a Paulo Souza. Eu sei que a palavra a palavra Paulo é um nome próprio masculino, tudo bem, mas fica subentendido que o estilo aqui é a moda de Paulo Souza. Então, a moda, essa locução feminina, né, a moda, fica subentendida. E por ficar subentendida e por ser uma locução feminina, a vogal A vai receber o acento grave, vai receber crase, ok? Quando fica subentendido, ok, pessoal? Não esqueçam. Quarta regra, ocorre crase também antes da indicação exata em determinadas horas. Vamos ver? Meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã. Perceberam que agora a minha vogal A, né, está antes de uma determinada hora. Hein? Detalhe, exata, né? Sendo assim, é exata, já sabe que esse AS também tem que concordar com o numeral, né? Que no caso aqui, 6, né? Está no plural. Então, às 6 da manhã. Então, esse AS recebe o acento grave, ou seja,
ou seja, recebe crase, ok? Está antes de horas, então tem que usar, ok, pessoal? Chegaremos a Brasília às 22 horas. Opa, perceberam que essa vogal que está antes da palavra Brasília não recebe crase. Por quê? Porque vim de Brasília, lembram? Quando eu substituo a vogal A, pela preposição de, crase não vai ter, ok? Então vamos prosseguir. Chegaremos a Brasília às 22 horas. Então eu tenho aqui aí a minha vogal A no plural, concordando com o numeral 22, que, né, é plural. E sendo assim, 22 horas está indicando horas. Ó, está indicando horas. Então, esse as recebe crase, ok? A missa começará à meia-noite. Meia-noite é uma determinada hora, né? Estou falando a hora que é uma determinada hora, certo? Certo? Sendo assim, a vogal A também vai receber crase, ok, pessoal? Bom, mas tem aqui uma exceção. Tem uma exceção aqui. Vamos ver? Uma observação, né? Com as preposições para, desde, após e entre, não ocorre crase. Exatamente. Bom, se a minha vogal, né, aparecer antes dessas preposições que eu citei aqui, para, desde, após e entre, aí não recebe crase, pessoal. Observem só esse exemplo. Estou esperando você desde, né, no caso vir acompanhada. Né? Se vier, no caso, por exemplo, desde é a preposição, para, desde, após e entre. Se aparecer uma dessas preposições antes da vogal, agora sim, não vai ter crase. Então vamos lá um exemplo. Estou esperando você desde as 6 horas. Eu sei que a minha vogal A, né, está antes de uma determinada hora. Eu sei, tudo bem. Só que antes dessa vogal apareceu uma preposição, a preposição desde. Sendo assim, anula o uso da crase. Não se usa crase. Então tem que prestar atenção quem vem antes da vogal também, ok? Outro exemplo. Marcaram o almoço para as 2 horas da tarde. Então, perceberam que antes da vogal A, nós temos uma preposição, a preposição para. Sendo assim, a vogal A não recebe crase. Ok, pessoal? Independente de depois aparecer uma determinada hora. Não tem problema, porque antes da vogal A apareceu uma preposição. Então, isso anula a crase. Anula o uso da crase. Não se usa mais crase. Ok? Outro exemplo. Chegamos após as 18 horas. Perceberam que antes da vogal A tem uma preposição, a preposição após. Sendo assim, esse as aqui, né? A minha vogalzinha A, que está no plural, as, né? No caso aqui, não vai receber crase, ok, pessoal? Não recebe, ok? Então, mas tem uma determinada hora depois, professora. Não tem problema. A vogal A não vai receber crase, por quê? Porque antes tem uma preposição, que no caso é a preposição após. Então, preste atenção, hein? Preposições para, desde, após e entre, se aparecer na frase, não ocorre crase, ok? Quinta regra, a letra A dos pronomes demonstrativos. Aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Receberão o acento grave se o termo regente exigir complemento regido da preposição a. Exemplo, no verão, voltamos aquela praia. Olha aí, pede preposição a. O que nós fizemos? Nós juntamos o a com aquela. Juntou, recebeu crase. Então, no verão, voltamos àquela praia. Esse aquela vai receber o acento grave, vai receber crase, ok? Outro exemplo. Refere-se a aquilo que aconteceu ontem na festa. Perceberam que o pronome demonstrativo aquilo também, aí ó, pediu o complemento regido da preposição a. O que nós fazemos então? Juntamos a preposição a com o pronome demonstrativo aquilo. Aquilo. Então, refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Esse aquilo vai receber realmente crase, ok? Porque nós juntamos o a com aquilo. E tem muitas pessoas que falam, né? Referiu-se ou refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Não é necessário. Você pode juntar e vir aquilo com crase. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa, ok?
Ocorre crase também quando os pronomes relativos a qual e as quais exercem a função de complemento de termo que exija a preposição a. Exemplo, a peça a qual assisti não valeu 1 centavo do que paguei. Então, vocês podem perceber aqui, né, que o pronome relativo a qual realmente, né, pronome relativo a qual realmente exerce, né, essa função de complemento. A peça a qual assisti, né? Assisti ao quê? Pede complemento. A qual. Então, esse a qual aqui, pessoal, quando isso acontece, recebe o acento, tá? Grave, ou seja, acento de crase. Eu vou receber a crase, ok? Então, a peça a qual assisti, esse a qual recebe crase. Outro exemplo, agora no plural, hein? As tarefas às quais nos dedicamos cotidianamente são sempre essenciais. Então, aqui o pronome relativo às quais também exerce função de complemento do termo e está exigindo preposição a. Por isso que nós acrescentamos, né, a crase, tá? Justamente no as, ok, pessoal? As tarefas às quais nos dedicamos. Então, esse ao quê? Às quais. Então, realmente, esse pronome relativo exerceu essa função de complemento, exigindo a preposição, então, a. Por isso que recebeu a crase, ok? Sétima regra diz assim, vamos lá, sétima regra. No caso de pronomes, ou seja, desculpa, no caso de nomes próprios, geográficos, vamos substituir o verbo da frase pelo verbo voltar, caso resulte na expressão voltar da a confirmação da crase. Foi o que eu falei anteriormente, né? Então vamos lá? Faremos uma visita à Bahia. Então tem crase. Mas por que tem crase? Porque nós vamos substituir o a pela preposição da. Então crase terá. Então, faremos uma visita à Bahia. Ou seja, voltamos da Bahia. Então, quando eu consigo substituir a vogal a pela preposição da, crase terá, ok? Então, faremos uma visita à Bahia, tem crase. Justamente pelo fato de eu conseguir trocar pela preposição da. Ok, pessoal? Oitava regra, se a palavra casa vier acompanhada de uma adjunta de nominal, a crase será utilizada. Vamos ver aqui? Chegamos todos exaustos à casa de Marcela. A casa de quem? Da Marcela, né? De Marcela. Não da Marcela, tanto faz. Mas a casa de quem? Da Marcela. Sendo assim, eu estou determinando, né, de quem é a casa. Né? Então, eu tenho aqui uma adjunta de nominal, né? Da Marcela, né? Então, esse adjunto de nominal, né, força o uso da crase. Por isso que a vogal A recebeu esse acento grave, tá? De crase. Então, chegamos todos exaustos à casa da Marcela. Claro. Então, estou determinando agora a casa. Aí sim, vocês terão que utilizar a crase, ok? Deverão utilizar a crase. Ok, pessoal? Bom, terceira e última situação, né? Quando a crase é facultativa. Usa se quiser, se preferir, ok? Então, há 3 casos nos quais a crase é facultativa. 3 regrinhas. Depois da palavra até, né? Ok? Depois da palavra até, vocês vão encontrar a vogal A, aí vocês usarão a crase se quiserem. Vocês utilizarão a crase se preferirem, tá? Se vocês quiserem, ok? E também antes de pronomes possessivos femininos. Estou me referindo aos pronomes possessivos minha, sua, ok? Se encontrar um desses pronomes possessivos femininos, vocês poderão usar a crase se quiserem, ok? Se preferirem. E também antes, né, de nomes de mulheres, exatamente. Maria, Florimar, né? Nomes, Rosângela, nomes femininos, usa crase se quiser, ok? Então, eu trouxe aqui os exemplos. Fui até a praia. Então, perceberam aqui que eu tenho a palavra até, depois tem a vogal A. Então, usa a crase se quiser, tá bom, pessoal? Então, pode ficar sem crase ou com crase, ok? Vou à sua casa para dizer que te amo. Então,
Usa se quiser. Vou à sua casa para dizer que te amo. Então aqui eu tenho 2 casos, né? Sem crase e com crase. Fiquem à vontade, ok? Para escolher, tá? Outro exemplo. Uma homenagem a Maria. Então, uma homenagem a Maria sem crase, né? Essa vogal sem a crase e depois, no segundo exemplo, a vogal A com crase, porque é facultativa. Usa se quiser. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui os nossos estudos sobre a crase. Não esqueçam, por favor, tá? De colocar os nomes, tá? E as turmas aqui nos comentários para eu marcar a presença de todos vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!